Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização da TV Univale juntamente com o curso de Direito aqui da Univale. Estamos aqui sempre discutindo temas interessantes, temas relevantes, tanto para a sociedade acadêmica, para os alunos do curso de Direito principalmente, mas também para a sociedade valadarense e toda a região que compõe aqui o Vale do Rio Doce. A nossa intenção aqui é trazer para você, de forma descomplicada, o direito, de uma forma simples, para que você entenda, para que você perceba. Porque, com certeza, em algum momento da sua vida, você se deparará com essas questões que, de fato, irão influenciar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Hoje, o tema que nós vamos estar discutindo aqui é o novo Código de Processo Civil, ele tendo ou não reflexo no processo do trabalho. Isso é uma dúvida que persiste. Nós sabemos que a legislação agora que ela se alterou, ela é recente, então ela tem trazido dúvidas tanto para os operadores do direito, quanto para também os nossos alunos aqui do curso de Direito. Nós temos levantado alguns debates em sala de aula e esse tema ele é muito pertinente, muito importante para estarmos discutindo aqui a partir desse momento. Eu tenho aqui comigo o doutor Lenício. O doutor Lenício ele é juiz do trabalho, substituto aqui na nossa cidade de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo, doutor Lenício. Eu tenho aqui o doutor Yanacan, além de advogado militante, também ele é professor aqui na instituição, nessa área do direito do trabalho e direito processual do trabalho. Seja bem-vindo, professor Yanacan. Obrigado. E nós temos aqui também um egresso do nosso curso de Direito, que é o Tiago, que vai estar também participando aqui dos debates, colocando a sua visão, também o seu ponto de vista à luz da matéria. Seja muito bem-vindo também, Tiago. Obrigado. Pois bem, senhores, o tema proposto para hoje é o novo Código de Processo Civil e os seus reflexos no processo do trabalho. E eu queria já abrir os nossos trabalhos aqui, ou iniciar o programa com o doutor Lenício. Fazer a seguinte pergunta, doutor Lenício. Existe alguma determinação ou uma imposição legislativa que eu tenha que observar o Código de Processo Civil dentro do direito do trabalho ou isso não existe? Como é que fica essa questão? Bem, o processo do trabalho, como é ser disso, ele tem sua previsão na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, e tem todas as peculiaridades do processo do trabalho, que prima pelo princípio conciliatório, principalmente, a simplicidade, instrumentalidade, celeridade dos atos. E, por conta disso, ele tem uma sistemática própria, que visa satisfazer notadamente esses princípios. E o CPC, nessa toada, ele tem, de acordo com o artigo 769 da CLT, ele tem aplicação nos casos de omissão do texto seletista no processo do trabalho. E o artigo 769 fala em caso de omissão ou em caso de incompatibilidade ou compatibilidade com os princípios, aplica-se o CPC. E o novo CPC traz também a regra do artigo 15, que fala que no caso de ausência de norma, é aplicável ao processo do trabalho as normas do processo civil de forma supletiva ou subsidiária. A supletividade se dá quando é necessária uma complementação da norma trabalhista. Há exemplo, por exemplo, a questão da supletividade, no caso da regra do ônus da prova. A CLT tem o artigo 818 que fala que a prova incumbe provar que alega. Aí, no caso, no artigo 373 do novo CPC, traz lá toda a especificação da questão do ônus da prova, do autor dos fatos constitutivos, do réu os fatos extintivos, impeditivos, modificativos do direito. E, em função da supletividade, o processo do trabalho pode ser aplicado essa regra do artigo 373 do CPC. E tem a questão da subsidiariedade também, que fala no artigo 15 do CPC. Subsidiariedade induz a noção de que inexiste uma norma na CLT disciplinando determinado instituto processual. Um exemplo disso é o caso, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica. Na CLT não tem o procedimento desse incidente de desconsideração.
dessa forma de intervenção de terceiros. Aí atrai-se a regra do CPC, no caso. É nessa toada. Muito bem. Então a gente pode perceber que a gente só trabalha o Código de Processo Civil numa excepcionalidade. Porque, em regra, eu tenho o sistema normativo trabalhista e ele, por si próprio, ele é suficiente. E quando há um silêncio, quando há uma ausência de normatização, aí eu faço essa analogia pelo CPC, professor Anacan? Sim, é até interessante porque o nosso sistema legislativo, né, o nosso sistema normativo, geralmente aqui no Brasil a gente contempla uma legislação material e uma legislação processual em códigos separados, né? A primeira dúvida que surge é justamente isso. Se a gente pegar a legislação trabalhista, nós não temos uma codificação separada para o direito material, uma codificação separada para o direito processual, né? Nós temos uma codificação única, reunida, né, na consolidação das leis de trabalho, na CLT, e ali a gente tem regra tanto direito material quanto regra de direito processual. Então, o primeiro esclarecimento é que realmente o processo de trabalho ele tem regra processual própria, né? Ele tem um regramento próprio para tutelar, né, a atividade jurisdicional na esfera trabalhista. Outro ponto que a gente tem sempre que lembrar que a Justiça do Trabalho, ela reconhecidamente é um ramo judiciário reconhecido na Constituição Federal. Então, se ele é um ramo judiciário autônomo, reconhecido na Constituição Federal, é lógico que ele vai ter que ter regramento tanto para o seu direito material quanto para o seu direito processual. Então, se a gente tem regra de direito material, regra de direito processual, na esfera trabalhista, a aplicação deve ser da sua norma própria. Por quê? Porque ela contempla as características tanto daquele ramo material quanto do ramo processual. Interessante a gente fazer essa observação, porque a gente percebe que a Justiça do Trabalho, nesse contexto, ela é bem peculiar. Sim. Porque, inclusive, quando a gente se depara com alunos do curso de Direito, sim, normalmente a gente parte exatamente dessa visão e dessa premissa, de que eu tenho uma lei que vai dizer o direito, e eu tenho também uma lei processual que vai dizer como eu vou efetivar, eu vou trabalhar esse direito em juízo. Do ponto de vista de um egresso de um aluno, Tiago, que teve contato recente com essa matéria, você vê isso com dificuldade? Você acha que é interessante? Não, como o professor Anacan disse, né, ela é uma consolidação, né, das leis. Então, toda a lei material e processual, ela está toda inserida no mesmo código. Então, isso acho que, às vezes, até para o acadêmico, é um pouco mais fácil de entender, né? Por mais que você vê, né, o processo de trabalho um pouco mais à frente, né? Ali você já estudou um pouco o processo civil, mas fica mais fácil você ter tudo reunido num só livro, né? Então, fica, às vezes, mais fácil para o acadêmico discernir ali o direito processual e o direito material. Interessante. Interessante, doutor Lenício, que a gente vê dentro dessa perspectiva que não se trata de um código do trabalho, né? É interessante a gente fazer essa observação que o Tiago fez, que a CLT ela é ali um compilado, né, de normas que regem o direito e o processo do trabalho. E acredito eu que do ponto de vista, inclusive, da magistratura, né, para se trabalhar também dizendo o direito, né, prestando a tutela judicional, é um ponto de vista interessante, não é? É uma situação de facilidade. Sim, a reunião das regras de direito material com processual no único códex, né, essa consolidação que foi promulgada em 1943, ela ajuda bastante na questão da identificação das normas e traz a ideia também da instrumentalidade do processo. Por quê? O direito processual, ele serve para realizar o direito material. E no que você reúne num único compêndio de normas, isso aí dá para identificar melhor. E é interessante identificar também a questão da simplicidade do processo do trabalho, que deve sempre nortear, a fim de garantir a tutela específica, que geralmente é de natureza alimentícia. Bacana. Você queria acrescentar alguma coisa? Douglas, eu acho que é muito importante também, até para título de esclarecimento, a esfera laboral, né, tanto o direito do trabalho quanto o direito processual do trabalho, né, eles são regras diferenciadas para tutelar uma relação diferenciada, né?
Muitas vezes, principalmente agora nessa discussão sobre o reflexo do novo CPC no direito processual, na rotina da Justiça do Trabalho de uma forma geral, a gente tem que entender que a nossa legislação, tanto do direito do trabalho quanto do direito processual, ela tutela essa relação que é especial. A relação trabalhista não é uma relação comum igual a relação civil. A nossa relação é uma relação diferenciada, uma relação que ela tem algumas características que são próprias na sua origem, como, por exemplo, o desequilíbrio entre as partes. Porque o desequilíbrio entre as partes é um desequilíbrio natural, né? Porque a relação trabalhista ela envolve empregado e empregador. E, na origem, o empregado ele já é economicamente hipossuficiente em relação ao empregador. Então, a nossa legislação ela vai ter que tutelar essa relação. Ela tem as nossas regras, como bem diz o doutor Lenício, né, as nossas regras lá do direito do trabalho, do direito processual, elas vão ter que serem pensadas, né, para esse tipo de relação jurídica. Então, nem sempre uma regra nova que veio do processo civil, né, que veio para tutelar uma prestação entre civis, vai ter uma aplicabilidade imediata no processo de trabalho, justamente porque nós temos características diferentes, né? Nosso direito é um pouco diferente, até na própria origem da concepção. Interessante. Eu poderia considerar, doutor Lenício, que, diante dessa fala do professor Enacan, que o processo civil, o Código de Processo Civil, ele tutela direito entre iguais, não seria isso? E no direito do trabalho eu tenho uma tentativa de reequilibrar uma situação? Eu poderia considerar dessa forma? Sim, no processo de trabalho tem um desequilíbrio natural, como bem citou o doutor Yanacan, questão da hipossuficiência do empregado, né, a toda a base do princípio protetivo na Justiça do Trabalho, que tem o princípio protetivo, ela tem sua raiz no direito material, mas atrai-se também para o direito processual, na medida em que o processo do trabalho prima pela celeridade, pela maior efetividade. Nesses princípios é que se descortina a questão da desigualdade entre as partes. E aí nesse passo tem a questão da gratuidade judiciária, o empregado, tem a questão da necessidade de depósito recursal, no caso de recurso, o empregador, para garantir uma futura execução. São todas essas regras que denotam, de fato, esse desequilíbrio entre as partes. De fato, tentando proteger realmente a parte mais fraca. Sim. É interessante porque o Estado ele precisa tutelar essa situação. Ele precisa intervir quando há esse desequilíbrio, objetivando uma segurança jurídica, uma proteção jurídica, aquela parte que realmente é mais fraca. Isso é dever do Estado. Tiago, como é que você vê isso? De fato é necessário essas questões de fato protetivas? Vocês conseguem visualizar isso na prática, principalmente em sala de aula, no conteúdo acadêmico? Isso fica claro para vocês? Fica, até mesmo que o aluno ele sabe, né, ele tem essa noção de o que é o trabalhador, né? A maioria dos alunos trabalham. Então, ele sabe qual que é essa relação hipossuficiente. Quem é o hipossuficiente nessa relação? Sempre vai ser o empregado, né? Quem detém o poder, geralmente, é o empregador. Então, é necessário essa intervenção do Estado para proteger o trabalhador, no caso, né, que é essa minoria hipossuficiente, né, dessa relação, para que seja protegido, né, pelo Estado. Muito bem. Doutor Lenício, queria acrescentar alguma coisa? Essa questão da hipossuficiência, é bom destacar que o novo Código de Processo Civil, ele traz a previsão da possibilidade de conceder justiça gratuita à pessoa jurídica. O STJ, na súmula 481, também pacificou esse entendimento. Acho que, de um certo modo, pode ser aplicável à Justiça do Trabalho. Em que sentido? Nas situações em que o empregado demanda contra uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, no qual essa questão da hipossuficiência ela fica mitigada. O empregado continua hipossuficiente, por óbvio, mas o empregador, na condição de microempresa, empresa de pequeno porte, e se comprovar a insuficiência de recursos, que geralmente nessas empresas acontece, pode ser concedida a justiça gratuita. Isso aí é para que o novo CPC também traz essa previsão,
que é o corolário do princípio da igualdade entre as partes, a paridade de armas. Se você está concedendo justiça gratuita a um empregado, o empregador que também não tem condição tem insuficiência de recursos, pode ser concedida também. Muito bem. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco, a gente já volta porque a discussão aqui está muito interessante, eu tenho certeza que você em casa está percebendo isso. Até já!